Bom, meu nome é Lucas, eu sou músico, sou produtor musical também. Comecei a tocar por volta de meus 11, 12 anos de idade, não lembro exatamente, através de um projeto da prefeitura da minha cidade, onde a gente tinha acesso a violão, a teatro, desenho. E por conta disso foi onde eu conheci o violão. Foi onde eu ingressei nessa área de música, nessa área de arte, vamos dizer assim. Com o tempo eu passei a conhecer outros instrumentos na minha igreja. Eu comecei a trabalhar com som, comecei a tocar contrabaixo na minha igreja. E aí com o tempo esse amor foi desenvolvendo essa paixão por instrumentos musicais e por música, por produção de música, por construir música. Aí com o tempo, já trabalhando, já há alguns anos na área, surgiu então a ideia de existia uma necessidade de ajustar a expectativa com os meus clientes. Eu já trabalhava com produção musical há alguns anos e ficava sempre aquela coisa, o cliente não sabia exatamente o que esperar, os produtores que trabalhavam geralmente não tinham muito essa linguagem de como explicar pro cliente o que ia acontecer. Então o que eu fiz? Eu criei, junto com o meu contrato de trabalho da época, eu coloquei um texto, uma cartilha básica de como funcionava o passo a passo de uma produção musical. O que era uma produção, quais eram as fases de uma produção, o que era uma gravação guia, por exemplo. E isso estava junto com o contrato, isso era entregue junto com o contrato para que o cliente, para que o artista lesse isso. Quando ele lia, ele entendia muito mais desse processo e até as expectativas, até os anseios que ele tinha, ele começava a ajustar, ele já sabia o que esperar do processo e isso fazia com que a gente ganhasse muito tempo, ganhasse muita qualidade no processo. Então por isso que eu coloquei isso dessa forma. Alguns professores, alguns amigos, até mais experientes do que eu, vendo esse tipo de situação, vendo essa forma que eu tinha de trabalhar, eles então optaram por fazer da mesma forma. Eles gostaram, adaptaram para suas realidades, mas muitos fizeram isso. E quando eles fizeram dessa forma, acendeu aquele clique em mim. Pera aí, se eles estão fazendo, significa que é uma boa ideia, significa que isso pode ser levado para frente. Consequentemente, eu continuei trabalhando dessa forma, continuei trabalhando com essa cartilha, até a oportunidade que me foi dada agora de criar esse livro guia básico de produção musical. Ele surgiu então dessa ideia, dessa cartilha que guia os músicos, guia os artistas com quem eu trabalho, para a gente conseguir um bom resultado e todo mundo falar a mesma língua. Eu queria agradecer também a oportunidade à Expressão Digital, que é a produtora multimídia, que é a produtora que está encabeçando esse projeto junto comigo, quem fez todo o trabalho de desenvolvimento gráfico desse livro, um livro que ficou bem bonito, inclusive. A galera que está me ajudando a fazer esse vídeo, a galera que trabalha comigo para todas as minhas produções e hoje está tornando esse sonho, esse livro possível. Queria agradecer também ao pessoal da Prefeitura Municipal de Campinas Paulista, que foi através do edital da Lei Aldir Blanc, foi através do projeto do Marcos Pardin, que nós tivemos a oportunidade de apresentar esse projeto e agora concretizar esse sonho de ter um livro sobre produção que vai guiar os artistas, que vai guiar também os novos produtores, como trabalhar música, como trabalhar com produção musical de uma maneira mais consciente. O livro, então, ele é nada mais do que um livro, do que um guia do caminho das pedras, a gente pode dizer assim. A ideia é que a gente conheça, que eu converse com vocês, que eu mostre
todo o processo de produção musical, como ele é feito, quais os conceitos a se pensar em cada uma das etapas, para que vocês possam conhecer cada um dos detalhes, conhecer o que vai ser pensado em cada parte. Para você como artista, você vai poder entender, saber o que esperar do seu produtor, e você como produtor saber o que esperar, saber o que extrair em cada momento do seu artista. Em geral, até por conta dos home studios, desse tipo de produção, tipo faça você mesmo, que tem uma facilidade da gravação digital, a gente tem visto muito artista se autoproduzindo. Você vê que a pessoa, ela tem uma boa ideia, ela tem um bom equipamento, mas ela não consegue tirar o melhor do que ela tem. Ela não consegue transformar tudo aquilo de qualidade, de equipamento, qualidade técnica, em um produto de qualidade. E muitas vezes, quando ela contrata um produtor, até pela falta de comunicação, sempre foi historicamente a comunicação entre artista e produtor. Geralmente é uma comunicação bem ruidosa, sempre tem muitos problemas entre um e outro. Então esse livro ele não tem a intenção de ser um livro de cabeceira, a ideia não é que ele se transforme em uma bíblia para produtores musicais nem para artistas, mas que ele consiga apresentar o caminho, e aí cada um vai adaptando as suas realidades e vai fazer com que isso se torne então uma relação mais afetuosa. A gente precisa entender que trabalhar com áudio, trabalhar com produção musical, trabalhar com arte é lidar com sonhos, é lidar com a expectativa do outro. E por isso então que esse livro ele nasceu com a ideia da gente ajustar esses pontos, ajustar esses laços entre produtor e artista. Acredito que quando todos conhecem, todos entendem o processo da mesma forma, entendem qual vai ser o mapa da coisa, fica muito mais fácil de lidar, fica muito mais fácil de alcançar os resultados que a gente precisa. Por isso então que o livro surgiu, foi essa a expectativa, essa a intenção que a gente teve ao criar o livro. Quando a gente chega nessa fase, quando a gente já entendeu para que serve o livro, a gente tem que começar a entender o que faz um produtor musical e quando que é a hora de contratar um produtor musical. Produtor musical, na verdade, imagina a seguinte cena. Imagina que você vai tirar as férias, você vai tirar suas férias e vai sair para pescar. O que geralmente a gente faz quando a gente pensa em uma situação dessa? Eu vou comprar o equipamento necessário, eu vou procurar na internet um bom lugar para pescar, e eu vou tirar as minhas férias, minhas tão merecidas férias. Agora imagina, por exemplo, se eu consigo ter à minha disposição nessas férias uma pessoa, um nativo, vamos dizer assim, daquele lugar, sei lá, vou pescar no Pantanal, por exemplo. Imagina que eu tenho um nativo, alguém que mora ali, que vai conseguir me apresentar todos os atalhos, os melhores lugares para pescar, os melhores equipamentos para usar, os melhores horários para pescar. Seria muito mais fácil, o caminho andaria muito melhor, certo? É a mesma coisa que acontece com o produtor. O produtor ele vai ensinar os atalhos, ele vai apresentar soluções para que você consiga chegar no resultado que você precisa. Às vezes você tem lá um som de guitarra que você quer, um som de bateria que você quer, alguma coisa que você tem em mente, mas não sabe como chegar naquele resultado. A ideia do produtor, a função do produtor, é que ele consiga então apresentar esses atalhos no menor tempo possível para que você consiga chegar nesse resultado. Imagina, por exemplo, se você tivesse que testar todas as baterias, todas as afinações possíveis, sozinho, só você. Provavelmente a gente, na realidade, principalmente considerando a realidade do Brasil, a
a gente não teria nem sequer dinheiro e nem tempo disponível para isso. A gente não tem condições de sair testando tudo à torta e direito em todos os estúdios. Então, quando a gente fala de um produtor, a gente fala também de um cara que vai apresentar, através da experiência dele, os melhores atalhos para a gente chegar naquele som, naquela referência que a gente tem de qualidade. E como um produtor, é o que eu posso falar sobre o momento certo de contratar um produtor. É assim, a função primária de um produtor é transformar sonhos e ideias, transformar aquilo que você tem em mente em um produto final, um produto comercial, um produto viável. Então, acho que a partir do momento que você tenha um sonho, que você tenha uma ideia em mente já definida, já bem clara, e você quer que aquilo se transforme em um produto comercial, em um produto viável, ali já é momento de você começar a pensar em um produtor, começar a pensar em produzir o seu trabalho. E o que eu falo, o que eu penso, o que eu falo sobre ser um sonho, ser uma ideia já concreta. Às vezes chega pra mim a pessoa, eu quero gravar um CD, eu quero fazer sucesso, eu quero trabalhar com música, legal. Aí eu sento pra conversar com a pessoa, um CD, vamos pensar em 10, 15 músicas. A pessoa tem 2, 3 músicas compostas. Isso não é uma ideia concreta para você gravar um CD. Talvez seja uma ideia, talvez seja um momento de você gravar um EP, um single, por exemplo. Tudo bem, legal. Agora, para gravar um CD completo, 2, 3 músicas não é o suficiente. Então, aí nesse caso eu indico para a pessoa falar, então componha mais, se dedica ao processo de composição e depois a gente vai para a produção propriamente de um CD. Outra situação também bem recorrente é o caso da pessoa que ela é compositora. Existem algumas pessoas que trabalham exclusivamente, se dedicam à composição e a pessoa só quer vender as músicas dela. Nesse caso, ela vai gravar, por exemplo, voz e violão. Eu não preciso, nesse caso, de um produtor que faça isso para mim. Eu não preciso contratar uma banda que vá gravar isso para mim. Eu simplesmente quero apresentar minha música de uma forma mais bonita, mais profissional. Nesse caso, através de um home studio com uma placa de 2, 3 canais aí, eu já resolvo a minha vida e não preciso produzir isso. Então, nesse caso, vai existir um produtor mais pra frente, um artista que comprar a sua música, ele vai fazer todo esse trabalho, ele vai retrabalhar toda a sua música caso você já tenha produzido. Então, nesse caso, eu não acho que seja necessário ter um produtor. E são esses os pontinhos, são esses os detalhezinhos que eu acredito que a gente precisa pensar antes de contratar um produtor, antes de achar que um produtor é necessário. Com isso, eu não estou querendo dizer que o produtor ele não é necessário. Longe de mim falar qualquer coisa desse tipo. Eu acredito sim que um produtor ele é necessário, mas ele é necessário para que você chegue em um determinado resultado para um determinado projeto. Qualquer coisa fora disso, a gente precisa reavaliar se o produtor ele vai ser necessário ou não, até para que a gente não gaste dinheiro desnecessário, não gaste um tempo desnecessário que a gente podia estar fazendo outra coisa, tá bom? Então, entendendo isso, a gente já tem um bom caminho andado sobre qual é o momento certo de contratar um produtor musical. Vamos conversar então um pouquinho sobre o que é a pré-produção. Pré-produção, eu vou dizer que é aquela fase de namoro entre o produtor e o artista. Quando o artista chega para conversar comigo, quando o artista ele veio para me convidar para gravar um trabalho dele, a primeira coisa que eu faço então é essa pré-produção, onde eu vou pedir para ele me dar a gente vai fazer uma grande pesquisa de referências. Eu vou entender qual é o som que esse artista está se propondo a gravar, quais são os sons, por exemplo, quais são os timbres de guitarra que ele está querendo gravar.
gravar, quais são os timbres de bateria, quais são os sons de bateria que esse cara está querendo conseguir. Porque existe, por exemplo, uma diferença gigantesca, uma diferença brutal entre o som de bateria do Led Zeppelin, por exemplo, e do Angra, do Iron Maiden. Isso se tratando, isso falando, por exemplo, de bandas de rock, do mesmo gênero. Agora, imagina, por exemplo, qual a variedade de timbres, qual a variedade de características sonoras e de texturas que eu vou ter entre bandas de rock, com um cantor de sertanejo, com um MC de funk, um cantor de rap. Então, por essas e por outras, é que eu preciso levantar todas essas questões, levantar todas essas referências antes de começar qualquer tipo de trabalho. Esse é o tipo de namoro, esse é o tipo de conversa que eu como produtor preciso ter para garantir que aquela expectativa do artista, para que aquela proposta que ele está me fazendo, eu vá conseguir atender. Então esse é o primeiro passo. Então eu vou acompanhar shows dessa banda ou shows desse artista. Eu vou acompanhar ensaios desse artista para saber se aquilo que ele tem em mente, se aquilo que ele está propondo é viável, se eu consigo atender aquela expectativa. Às vezes acontece, já aconteceu comigo, de eu chegar no artista e falar, viu, essa expectativa, essa sua proposta, ela é muito legal, ela é viável, mas não é pra mim. Eu não sei gravar, eu não tenho essa linguagem, eu não tenho essa dinâmica de trabalhar com esse tipo de serviço. Eu não consigo, eu não sei, por exemplo, eu não tenho habilidade, eu não tenho a vivência de trabalhar com música eletrônica, por exemplo. Então, quando chega um artista e eu vejo que a base, a estrutura da sua música é a música eletrônica, eu indico um amigo, eu converso para que ele faça de alguma outra forma, mas não pego o serviço justamente por isso. Eu acho que não tem nada de errado de um produtor ou de um artista entender que aquele produtor, por melhor que ele seja, por mais técnico, por melhor equipamento que ele tenha, ele não vai conseguir atender a sua expectativa. Acho que não tem nada de errado nisso. Ou às vezes o artista ele também tá tentando dar um passo maior do que a perna. É um artista que vai gravar um trabalho simplesmente para vender o seu produto, para vender o seu show, e tá querendo gravar num estúdio super conceituado, alguma coisa muito grande, em que ele vai ter 200, 300% a mais de custo para ter 5, 6% a mais de benefício. Às vezes o investimento que ele vai fazer não vai trazer o retorno que ele precisa e ele vai ficar frustrado. Então essa é a ideia, eu acho que essa é a ideia do livro, que a gente consiga pensar em todos esses pontos. Depois vem a questão da produção. A produção ela vai começar com a captura da gravação guia. Para a gente falar um pouco de gravação guia, eu acho que a gente tem que entender o que é uma gravação guia. A gravação guia, ela, como o próprio nome diz, ela já serve para guiar o artista, guiar toda a equipe de profissionais sobre como vai funcionar a música. Eu acho que a gravação guia ela precisa ser feita depois de exaustivos ensaios. Não adianta a pessoa chegar, vou pegar um violão, gravar rapidinho aqui uma guia com voz e violão e achar que tudo vai funcionar. Eu acho que a gravação guia ela precisa ser feita depois que todos os ensaios já foram feitos, todos os arranjos já foram propostos, o artista ele já tem muito bem desenhado na cabeça dele como a música vai funcionar e principalmente ele já tenha escrito muito bem como que essa música vai funcionar. Às vezes acontece, por exemplo, eu acredito que música ela é uma jornada. Eu acredito que a música ela precisa contar uma história. Então, às vezes, por exemplo, eu como guitarrista, como músico,
eu penso, nessa parte da música, sei lá, introdução da música, eu vou tocar com um determinado timbre, numa determinada intensidade, usando uma determinada técnica. Já na outra parte da música, eu quero que a música dê uma acalmada, então eu vou usar, por exemplo, um chorus, vou fazer um dedilhado. Já no refrão eu quero peso, eu quero atitude, eu quero agressividade, então eu vou usar as distorções mais pesadas. Tem toda essa estrutura que a gente precisa construir e desenhar antes de começar a gravar uma música. O cantor, por exemplo, ele tem que saber, nessa parte eu vou gravar com a voz de peito, essa parte aqui eu vou gravar com voz de cabeça, essa parte aqui eu vou dividir em vozes, essa parte eu não vou dividir em vozes. Toda essa estrutura precisa ser desenhada antes de começar a gravar uma música, antes do processo de captura. E tudo isso eu acredito que tem que ser pensado, tem que ser desenhado já na gravação guia. Isso significa, por exemplo, que eu já vou gravar, já vou fazer a gravação com todos esses detalhes, tudo perfeito, tudo maravilhoso? Claro que não, afinal de contas é uma gravação guia. Mas, por exemplo, se eu tenho a oportunidade de fazer uma gravação guia com a bateria na dinâmica certa, com o violão já propondo a dinâmica, se eu já posso fazer o teste, por exemplo, das aberturas de vozes, até para saber se, por exemplo, essas vozes vão ficar do jeito que eu preciso. Por que já não fazer isso na gravação guia? Por que já não perder tempo e fazer uma gravação guia completa, coerente com o que vai ser a música no final? Eu costumo dizer que a gravação guia, o termômetro para uma boa gravação guia, é o músico sentar e conseguir ter segurança de tocar e acompanhar aquela gravação guia já da forma como vai ser na gravação oficial. Esse para mim é o grande termômetro de uma boa gravação guia, o músico ter segurança. Partindo depois da gravação guia, eu queria falar então um pouquinho sobre a captura desses instrumentos para a versão oficial, para a versão que vai para um CD, que vai para um single. A gente precisa começar a entender um pouco mais e tratar um pouquinho mais com amor, com carinho, um pouquinho mais de atenção sobre os instrumentos virtuais também. O que são instrumentos virtuais? Instrumentos virtuais são aqueles instrumentos, como eu posso dizer, são aqueles instrumentos que na verdade não diria nem que é um instrumento, mas é uma programação de computador, é uma programação que onde eu vou dar os comandos e ele vai executar os sons de um instrumento. Imagina, para a gente começar a entender isso, eu vou apresentar para vocês o protocolo MIDI, que é o que vai falar, o que vai conduzir todo esse trabalho de instrumentos virtuais. Imagina, por exemplo, o teclado de computador. Quando você aperta, sei lá, a letra S do seu teclado, você aperta uma tecla, isso se converte em um sinal que vai transformar isso na letra S no monitor do seu computador, no seu texto, correto? É a mesma coisa que acontece com um instrumento virtual. Eu vou apertar uma determinada tecla e ela vai converter isso em um sinal, em uma programação. Essa tecla, ela não necessariamente ela precisa ter a aparência de uma tecla de computador. Às vezes ela tem a aparência de uma tecla de computador, mas às vezes ela aparece, ela se mostra como um teclado de um piano, como uma bateria, com os pads de uma bateria, como uma guitarra também, como as casas de uma guitarra. O importante nesse caso é a gente entender o conceito, entender que o protocolo MIDI ele proporciona um controle analógico que vai gerar comandos digitais. Essa é a intenção do trabalho. Por que eu falo que a gente precisa entender e tratar com um pouco mais de carinho os instrumentos virtuais? Ou até mesmo simuladores que eu não falei, mas todo mundo aqui eu acredito que já conhece a respeito disso.
Já a tecnologia ela tá tão avançada, ela já está num resultado tão próximo do original. A gente tem, por exemplo, baterias virtuais maravilhosas, com timbres maravilhosos, coisas muito bem feitas, que com certeza eu entendo que não chegam à realidade, não chegam perto da realidade ainda, não tem a qualidade de uma bateria real, não tem as dinâmicas de uma bateria real, por exemplo. Mas imagina a seguinte situação: você tem uma bateria de entrada, uma bateria de estudante, uma bateria que às vezes nem afina direito. Aí você acredita naquela lenda, você acredita naquela história de que tocar com uma bateria acústica vai ser sempre melhor. Só que você compara o resultado de uma bateria acústica de entrada, gravada em um ambiente que nem sempre é tratado, com equipamentos que não necessariamente são os melhores equipamentos, e uma bateria programada, fatalmente essa bateria programada vai ter um som melhor. Você vai ter uma qualidade melhor nesse som. Por quê? Porque já é uma bateria que foi gravada em um estúdio, você simplesmente está programando ela na hora, você tem uma variedade gigantesca de opções que a sua bateria de entrada não vai te oferecer, não vai conseguir te oferecer. Às vezes a gente precisa entender essa realidade, entender as características do que a gente tem e começar a fazer concessões daquilo que a gente consegue, daquilo que a gente pode ou não fazer, para ter um resultado melhor, um resultado mais agradável, comercialmente viável. Isso acontece também, por exemplo, com a minha realidade como guitarrista. Simplesmente pegar um amplificador de entrada, um amplificador aí de, sei lá, 150, 200 reais, gravar uma música, falar, eu preciso, é obrigatório, não vou abrir mão de gravar, eu não quero ter um simulador. Ou às vezes gravar com um software desses de simuladores, o simulador vai me dar um resultado muito melhor e muito mais satisfatório. Eu acredito que, inclusive nessa fase de pré-produção, é importante que a gente teste isso. Teste quais vão ser os equipamentos que a gente vai usar, se eu vou usar uma bateria acústica ou se eu vou usar uma bateria eletrônica, se eu vou usar um simulador de guitarra, um simulador de amplificador, ou se eu vou usar um amplificador de verdade. Quais são os violões que eu vou usar nessa minha gravação. Tudo isso acredito que é uma coisa a se pensar já na pré-produção, é uma coisa a se pensar na hora de fazer a gravação guia. Depois da gravação guia, depois da captura desse projeto, depois de já ter todo esse projeto gravado, a gente vai para a parte então de edição. Eu costumo dizer que a edição ela vai fazer todas as intervenções técnicas para que eu possa fazer na mixagem as intervenções artísticas. O que significa isso? Alguns momentos eu preciso, por mais técnico que seja o músico, às vezes o músico ele vai errar uma batida, ele vai tocar uma batida fora de tempo, às vezes ele vai, por exemplo, tocar mais forte, mais fraco. E em algumas linguagens isso funciona, não vou falar para vocês que não funciona, mas às vezes você precisa de algo mais comprimido, tudo no mesmo volume. Às vezes você precisa que tudo esteja cravado no tempo perfeitamente. Então a edição ela vai tratar de todas essas intervenções. Existem alguns plugins, existem alguns equipamentos também que eles trabalham melhor, eles foram desenvolvidos para trabalhar em uma determinada faixa de intensidade. Por exemplo, alguns amplificadores, alguns simuladores, eles trabalham com uma intensidade, eles trabalham melhor. A situação ideal para que eles trabalhem é a partir de menos 18 decibéis VU. Para quem não sabe o que é decibéis VU, aí eu convido vocês a estudarem a respeito disso. É uma unidade de medida de decibéis.
nessa unidade de medida, nesse padrão. Então a edição, além de cravar as coisas no tempo, de colocar tudo no seu devido tempo, ela vai também ajustar para que tudo fique nessa altura e a gente consiga o melhor resultado de todos os plugins a partir disso. A ideia do processo de edição é que mesmo o processo em mono, a música não aberta em panoramas, os volumes todos iguais, no zero, tudo bonitinho, essa música ela já precisa fazer sentido já na edição. Essa música ela já precisa fazer, o músico já precisa entender, o artista já precisa ouvir os instrumentos, entender a música, para que aí no momento da mixagem, que é o que a gente vai entrar agora, a gente possa começar a criar texturas. Então, por exemplo, no momento a gente quer uma textura, um ambiente mais calmo, mais tranquilo, então a gente vai aumentar o piano e diminuir as guitarras, por exemplo. Em uma determinada parte eu quero aumentar, quero dar mais ênfase à bateria e à guitarra, por exemplo, e tirar um pouco do piano. Em uma parte eu quero bastante vozes, na outra parte eu não quero tantas vozes. Então, essa parte artística, esse equilíbrio artístico, ele vai vir na mixagem, mas a gente precisa entender que a entrega disso, a parte de edição, ela precisa ser muito bem feita para que a gente possa ter então essas intervenções artísticas na mixagem. Não adianta eu me preocupar com a parte artística se a parte de edição, a parte técnica não foi bem entregue. A gente precisa ter, como músico, como produtor musical, a gente precisa ter personalidade na escolha. Já chegou, e é um caso que eu apresento no livro, já chegou uma música para mim, para eu editar, para mixar, onde tinha mais de 40 violões gravados. Eu fui levantar os volumes desses violões para conseguir entender a estrutura da música. A hora que eu vi o produtor, o cara que acompanhou esse processo de escritura, ele gravou com violão de aço, gravou com violão de nylon, gravou com palheta, gravou sem palheta, gravou com violão folk, gravou com violão jumbo, e gravou com diversos violões, inúmeras técnicas, mudou o tipo de microfonação do violão, tudo, mas era exatamente o mesmo violão. Ou seja, ele não teve personalidade de entender e conseguir ouvir os violões e falar, olha, eu quero esse violão, eu gosto desse violão e vai ser esse violão que a gente vai gravar. Então a gente precisa ter personalidade na hora de escolher as coisas que a gente vai usar. A gente precisa ter personalidade e profissionalismo de entender, falar, viu, existem outras boas opções também, mas eu prefiro essa, eu quero dessa forma, porque eu acredito que essa vai ser a forma mais interessante para esse projeto. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, como guitarrista. Eu adoro Strato. Eu gravo quase tudo que eu posso, tudo que eu toco, eu faço com Strato. Para os mais, vamos dizer assim, os que acompanham menos o mundo da guitarra, vão falar assim, eu gosto de Fender. Significa, por exemplo, que Ibanez ou Gibson ou qualquer outra marca seja ruim? Não significa. Agora significa, por exemplo, que eu preciso então gravar a mesma música com uma Fender, com uma Gibson, com uma Ibanez, para depois eu ver o resultado? Não, eu acho que com a experiência você vai entender, eu quero gravar com essa, existem outros bons resultados, mas eu quero gravar com essa. Essa daqui é o resultado que eu quero. Então a gente precisa entender e ter essa personalidade. Adiar decisões só vai fazer com que o processo fique mais caro, mais lento, mais complicado, e as pessoas vão começar a questionar, e até mesmo você vai questionar suas decisões mais pra frente. Não adianta, porque se você deixar 4 a 5 violões, aí chega na hora de tomar decisão, você vai tomar a decisão e vai ficar sempre com aquela dúvida, será que foi realmente a melhor decisão? Será que aquilo é o que eu preciso fazer? Será que foi a melhor coisa? Então a gente precisa entender que a mixagem
a gente tem que se preocupar com questões artísticas. Essas decisões técnicas precisam vir prontas desde antes. Na mixagem a gente vai se preocupar então com volumes, com abertura de panoramas, com as sensações e texturas que a nossa música vai ter. A gente vai adicionar efeito, a gente vai trabalhar com as características de som que a gente quer com essa música. A mixagem serve então justamente para isso. Por exemplo, eu costumo dar um exemplo que uma mesma música, uma mesma trilha sonora, se eu for colocá-la no comercial de margarina ou para ser um hit do carnaval, ela vai ter características sonoras diferentes, ela vai ter texturas diferentes. E é isso que a gente precisa trabalhar na mixagem, trabalhar essas realidades para que a música faça sentido naquele lugar onde a gente vai estar tocando, naquele projeto onde ela foi pensada. E por fim, quando a gente chega em tudo isso, a gente já realizou uma boa captura, a gente já realizou uma boa edição, a gente já realizou então uma boa mixagem, a gente vai para a masterização. A masterização, o que ela vai fazer? Ela vai trazer, então, toda aquela música, todo aquele processo, todo aquele arquivo que a gente criou, ele vai trazer então para uma realidade diferente do nosso ambiente controlado. O que significa isso? Quando eu vou gravar no estúdio, quando eu vou gravar até mesmo no home studio, a gente procura ter o melhor interface possível, o melhor fone de ouvido, o melhor par de monitores. A gente tem todo um equipamento controlado. Agora, a realidade do dia a dia, a realidade nua e crua da música em si, da arte em si, ela é o dia a dia, é o aparelho de celular, ela é o computador, ela é o notebook, o aparelho do carro. Então a gente precisa entender e fazer com que a nossa música soe bem, soe com qualidade nesses dispositivos. Significa que eu preciso testar a nossa música com todos esses dispositivos antes de terminar o processo? Claro que não, mas significa que eu preciso conhecer muito bem o meu equipamento e a partir dele, a partir das referências que ele me dá, entender e pré-visualizar como que ele vai funcionar nos outros dispositivos. A masterização, ela vai unificar, ela vai fazer com que aquele som no ambiente controlado, aquele baixo que aparece muito bem, muito nítido, muito lindo no meu ambiente controlado, no meu par de monitores maravilhosos, ele possa sair de uma maneira decente, adequada, coerente no alto-falante de celular, por exemplo. Essa é a função então da masterização. Ela vai unificar, ela vai transformar toda aquela foto, aquela imagem que eu criei na mixagem em uma coisa aceitável, uma coisa decente, uma coisa viável para os dispositivos comuns, os dispositivos padrões que a gente tem no mercado. Isso nos leva ao último passo do nosso trabalho, que é a pós-produção. Na pós-produção é onde eu vou conversar, é onde eu vou alinhar com o meu artista as maneiras de divulgar esse trabalho. Existem, por exemplo, eu posso divulgar isso através de uma mídia física, um CD, por exemplo. Eu posso alinhar isso, colocar isso na internet, em serviços de streaming, como Spotify, Deezer, ou eu posso simplesmente usar esse material gravado para colocar no YouTube, colocar no pendrive e nas casas de show apresentar o meu trabalho como artista. Eu não preciso necessariamente vender esse trabalho. Então, tudo isso precisa ser alinhado para fazer a pós-produção. A pós-produção, ela alinha toda essa expectativa, ela alinha toda essa realidade que a gente tem de opções, toda essa forma que a gente tem de fazer. Ajustar essa expectativa do que eu quero, do que eu preciso, vai me fazer entender o caminho que eu preciso seguir. Uma situação bem comum, uma situação bem recorrente, e é uma dica que eu dou para que não se faça mais isso, é a
forma de apresentação do seu projeto, uma forma de vender o seu produto. O que acontece? Muitas vezes o artista ele vai, grava o seu CD, gasta uma grana gigantesca para gravar, ou às vezes grava até em casa também, não tem problema nenhum. Mas na hora de vender o seu produto, ele pega e fala com um amigo dele assim, eu vou tocar lá na praça, grava pra mim um vídeo, por favor. Aí o amigo dele vai lá, todo feliz, e grava o bendito do vídeo, grava o vídeo pra divulgação do trabalho, é claro. Chega lá, o cara pega esse vídeo, joga no YouTube e vai apresentar isso pros donos das casas, pros donos do restaurante. Só que o áudio não tá bom, não dá pra entender o que a banda tá tocando, muitas vezes não dá pra ouvir o que o artista tá cantando. Mal dá pra entender a música que o cara tá cantando. Às vezes tem gente falando do lado, que cobra a música. Então, talvez essa não seja a forma mais interessante de apresentar o seu trabalho. Às vezes é importante, às vezes é interessante a banda gastar um dinheiro, mas produzir um trabalho, produzir um CD e levar para esses donos de restaurantes, para esses gerentes de restaurantes, para vender o produto dele. A forma de apresentar é importante também, porque às vezes acontece do cara chegar, sei lá, 8 horas da noite em um restaurante, pleno horário de pico do restaurante, fala assim, eu quero falar com o gerente. Aí chega lá o gerente que está com zilhões de coisas para fazer, vai atender o artista, aí o artista pega aquele videozinho que ele gravou na praça, leva pro gerente e fala, eu quero que minha banda viesse tocar aqui, assim, quero uma oportunidade. A chance, desculpa, de o gerente parar, ouvir e contratar a sua banda são mínimas. Seu trabalho não vale aquilo, ele não vai perder tempo com aquilo. Então, às vezes você precisa sim gastar um dinheiro para produzir um trabalho, às vezes até mesmo gravar, vai no estúdio, grava o trabalho em estúdio, liga para esse gerente, liga para essa casa que você está interessada, marca uma reunião, pega aquele vídeo, pega aquele áudio com qualidade, leva para ele, vai estar disponível só para te ouvir e apresenta seu trabalho. Ele vai entender que o seu processo, o seu trabalho, ele é muito mais profissional e as chances que você tem de ser contratado são maiores por conta disso. Então a pós-produção ela vai cuidar de tudo isso, da forma como você se apresenta para os seus contratantes, para os seus possíveis patrões nesse caso. Então, gente, eu queria que vocês entendessem esse processo. Eu vou convidar vocês novamente a conhecerem esse livro, a baixarem o livro. Aí vocês vão conseguir acompanhar mais de perto, mais a fundo os assuntos que eu falei aqui, os assuntos que eu propus a vocês. E aí a gente vai conseguir ter um nível de apresentação, um nível de trabalho onde a gente vai gastar menos dinheiro, a gente vai conseguir melhores resultados gastando menos dinheiro e com menos tempo de trabalho. A gente vai conseguir lapidar isso melhor, os nossos artistas, as pessoas com quem a gente vai trabalhar. Elas vão entender muito mais do processo. Apresentem esse livro aos artistas que vocês conhecem. Eles vão entender muito mais do processo, eles vão conseguir contribuir muito melhor com esse processo para que a gente alcance resultados melhores. É importante a gente entender desde o começo, que trabalhar com música, trabalhar com arte, com produção musical, é lidar com sonhos, é lidar com a expectativa e a ideologia das pessoas. A gente precisa tratar isso com o máximo de respeito, tratar isso como um filho, para a pessoa que está gravando, para a pessoa que está depositando as expectativas, você que é um filho. A gente precisa entender e fazer o melhor possível, gastando o menos possível. A ideia aqui não é simplesmente gastar dinheiro, mas a ideia aqui é fazer um bom produto. Tá bom, galera?
Então eu espero que vocês baixem o livro, conheçam o meu trabalho. Obrigado pela oportunidade de fazer comigo essa construção, de realizar todo esse processo comigo. Agradeço também o pessoal da Expressão Digital que tem produzido esse trabalho comigo, produzindo o livro, produzindo esse livro. E também ao pessoal da Prefeitura de Campo Limpo, que foi através do edital da Lei Aldir Blanc, da Lei Emergencial, é que a gente conseguiu realizar todo esse processo. Obrigadão, beijos e até mais.